tempo. Sinais dos tempos, a geração nova. Isso visto que é importante que o Espiritismo também possa contribuir com essa ideia, com essa visão, com esse estudo, a fim de que possamos avaliar o nosso conhecimento de tudo isso que estamos observando nesses tempos de agora, com certeza poder entender o que é esse nosso tempo. O que vai projetar? Uma proposta é uma reflexão acerca desse conhecimento. Eu tomei a liberdade de que vocês possam acompanhar a leitura e, com isso, então, aproveitar melhor as dicas, o pensamento dos Espíritos e a forma com que Kardec estudou o assunto. A hora que está no relógio, eu acho que é a hora que a gente deverá encerrar esse estudo. Então não tenham tanta pressa assim, porque até antes da meia-noite eu acho que a gente vai embora para casa. Como o amigo disse, eu sou daqui, nasci aqui, aos 17 anos saí de Divinópolis para o trabalho e nunca pude retornar para morar. Mas com certeza meu coração sempre ficou aqui, porque nessa cidade do Divino, o Espiritismo tem feito o lançamento dessa base fundamental que é o entendimento do Evangelho, a fim de que nós, os espíritos imortais, não tenhamos dúvidas sobre o que aqui viemos fazer nesse nosso tempo, nessa nossa vida. Essa ideia de compartilhar com os amigos, como ele disse, refletir sobre os recentes acontecimentos, porque passam o nosso planeta, o nosso país, a doutrina e a humanidade, e como a doutrina espírita, diante desse panorama, pode opinar. Nós poderíamos resumir muito rapidamente que a doutrina espírita, ela é, acima de tudo, esclarecedora. E, ao mesmo tempo que esclarece o nosso entendimento, assim como a leitura que foi feita agora do livro Fonte Viva, entendemos que a renovação de toda a nossa condição mental só tem base mesmo para que o conhecimento possa ser acerca do Evangelho do nosso Senhor. Se a partir da presença do Cristo na Terra, nós conseguimos entender de lá para cá, não mais aquilo que se tem diante de uma lei dura, olho por olho, dente por dente, a lei do divino amor do Cristo é o que pode fazer com que entendamos essa nossa natureza imortal. Nós escolhemos aí, porque dentro da obra básica, tanto aquilo que foi editado no livro da obra póstuma, do Chico, do Allan Kardec, e também no livro A Gênese, que é o que estamos comemorando, e também no livro dos Espíritos. Essa comunicação, esse resumo das comunicações dadas pela senhora Ine e T, que é em estado sonambúlico, Kardec vai abordar esse ensino delas. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dissemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras serem um novo dilúvio, e nem é um cataclismo, e nem é um revolvimento geral. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras que precisam ser compreendidas segundo o Espírito e não segundo a letra. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria, e por se terem apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Está dando para ler? Aí vai ficar à vontade, aí a gente vai acompanhando então.
ele: não tomeis, porém, essa ideia de que os anúncios que serão feitos, eles, por todas as partes, muitos procuram dizer que é chegado o tempo na própria forma de entendimento, seja filosofia, seja religião, mas o Espiritismo nos ajuda a pensar que a ideia não se dará como um sentido de que se espera uma transformação material, mas a transformação será feita justamente no âmbito da nossa condição moral. Está dando certo? Acho que se apagar essa lâmpada aqui, talvez fique melhor. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e o que vos anunciarem estarão enganados. Olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Nesse estado sonambúlico dessas duas médicas que Kardec colhe essa informação, nós vamos dizer, aquilo que nós temos que de melhor para poder entender. O nosso passado, talvez o atavismo nosso, talvez as nossas reencarnações anteriores, e hoje propriamente, é muito falado sobre esse tempo fim ou final dos tempos, e sobre quais sinais irão se mostrar essa nova era, esse novo tempo. E aqui o Espírito nos diz que não é para que olhemos ao lado, nem na nossa transformação, mas aonde que ele diz que olhar em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Por que é essa proposta de que se olhe entre os homens? Ele diz assim: não acrediteis, porém, no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem aí que progredir e não que ser destruída. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esborou. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Nós temos desde essa comunicação em torno de 150 anos, e é agora, nesse momento, que nós vamos percebendo que a mudança que mais se aguarda é justamente isso. É a ideia de que o preconceito, o orgulho, o egoísmo e o fanatismo deverão ser extintos. Como é que se muda isso? Qual é a proposta dessa mudança? Com o conhecimento da nossa imortalidade. O Espiritismo nos devolveu o nosso livre-arbítrio. A forma anterior das nossas experiências religiosas do passado eram, de alguma forma, imposta, e para isso tínhamos que pensar conforme se desejava. O Espiritismo nos auxilia nessa compreensão de um tempo que essa nossa experiência de agora é para que, diante do nosso livre-arbítrio e da nossa imortalidade, possamos compreender que a grande contribuição do Espiritismo, para que possamos começar a responder essas perguntas na proposta que foi colocada para esse tema: o respeito, a fraternidade e a paz. Essa é a nova ordem que precisamos compreender. E como é que se faz essa mudança? Como é que nós precisamos
fazer essa mudança. Esse novo rumo da nossa compreensão é justamente a mudança de preconceito sobre raça, religião, direito, música, credo, política, relações socioafetivas, exclusão social, formação humanizada de profissionais, relações afetivos sexuais, convivências e relações nas redes sociais. Colocamos isso daí para que nós possamos entender que o nosso papel enquanto espírita não é mudar o mundo ou que esperar que o mundo mude, mas à medida que eu mudo, à medida que eu faço a minha mudança interior, eu passo a contribuir. Se o Espiritismo me devolve a condição do meu livre-arbítrio, das minhas escolhas, é claro que eu vou saber e agora ter a ideia de que eu sou responsável diante daquilo que Jesus propõe, que a cada um segundo as suas obras. Nós não vamos mais deixar de lado a nossa responsabilidade. Foi ele que fez, né? Por ele ter errado, eu errei também. Não mais isso. Isso agora não passa mais no crivo, né, daquilo que entendemos que é a nossa consciência perante a lei de Deus. A pergunta 1019 de O Livro dos Espíritos é a resposta é dada pelo Espírito São Luís. É diante dessa resposta que nós vamos conseguir conhecer e realmente, ao estudarmos a doutrina espírita, saber o quanto que isso para cada um de nós, porque entendemos de uma forma muito particular de pensar e imaginar que a transformação que eu faço para mim mesmo com o conhecimento do Espiritismo me dá a autonomia, a autoridade para que eu caminhe com os meus próprios pés. Quando dizemos aqui atrás formação humanizada dos profissionais nesse tempo futuro, é para que a gente possa entender que a ganância, o orgulho, a vaidade, tudo isso vai ser de alguma forma deixada de lado. Aos poucos isso vai sendo diminuído. O entendimento sobre as relações sociais, essa ferramenta fantástica que são as redes sociais de hoje, as redes de internet e toda essa comunicação em massa que temos, nós temos que nos posicionar frente a um processo em que eu me sinta livre para participar. Mas o espírita, nós, à medida que conhecemos a doutrina espírita, é para que a gente renove o nosso sentimento. São Luís vai dar uma resposta a Kardec quando ele fala: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Se nós não tivéssemos lido, talvez a resposta não estivesse aí para que cada um possa acompanhar. É importante que a gente faça essa pergunta a nós mesmos: como é que eu espero o reinado do bem na terra? Essa é a última pergunta de O Livro dos Espíritos. Depois de Kardec ter tratado todo o panorama daquele conhecimento de todas as leis, né, de todo o conhecimento sobre Deus, a espiritualidade, a imortalidade, os mundos, a morte, o reencarne, tudo, ele deixa uma pergunta para que possamos, no mínimo, meditar nela todos os dias, porque a resposta que São Luís nos dá é fantástica. É uma resposta que abre para cada um de nós um novo conhecimento, uma nova visão. Ele diz: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Os bons predominarem, porque então farão aí reine o amor e a justiça. Se fazemos do conhecimento da doutrina espírita
particularmente uma avaliação, uma autoavaliação todos os dias, para que essa filosofia alimente a nossa alma, alimente a nossa forma de ser. O que tem ocorrido e transcorrido nesses últimos dias, hoje, logo pela manhã, desde a primeira notícia, às 0h01 até às 24 horas de hoje, nós veremos que o mundo se transformou completamente e não é mais o mesmo do dia de ontem, de uma semana atrás. Quando avaliamos a telinha, quando avaliamos todas as informações que nos chegam pela internet, pelos jornais, o que nós mais vemos é poder perceber que ainda não temos um reinado de justiça, de amor e de fraternidade. Mas por que isso? Pelas últimas palavras que estão ali. Ainda somos movidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando fazemos, eu particularmente, de uma forma de entendimento, nós vemos e reconhecemos que existe profundos movimentos altruístas, aqueles que estão fazendo com que o homem possa se sentir melhor. São muitas a ONU, a FAO, todas essas organizações mundiais que têm tentado coibir as barbáries, têm tentado coibir a forma de ganância do mundo. Até 2030 nós teríamos que ter uma agenda sobre a sustentabilidade, e quando lemos lá, um dos projetos dessa agenda 2030 é justamente a saúde para todos, aonde deveriam estar erradicadas, por exemplo, a sífilis, a tuberculose, os programas de tentativas de diminuir, quem sabe acabar com a AIDS. Tudo isso a gente vê que há um projeto, né, de homens bons, de pessoas boas, de organizações boas, que vão fazer com que aqui sim tenhamos um reinado de paz e de justiça e de amor, de fraternidade. Quem de nós aqui não procura o amor e a justiça? Quantas vezes nos sentimos assim, ultrajados quando a gente vê uma pessoa que foi injustiçada? É porque no nosso sentimento mais profundo, no âmago da nossa existência, nós já não mais aceitamos a injustiça. Queremos que a justiça seja feita, mas não uma justiça com os olhos humanos, e sim uma justiça que precisa ser feita com o olho, com o olhar da fraternidade. São Luís continua: predita foi a transformação da humanidade, vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Todos os homens que auxiliam o progresso. E aqui nos vale uma pergunta: temos auxiliado o progresso da humanidade? O meio em que eu vivo, a minha família, as pessoas, a empresa em que eu presto os meus serviços materiais, a sociedade com a qual eu convivo, eu sou aquela pessoa que tenho feito o exercício de diminuir o meu orgulho e o meu egoísmo? Em muitas situações das nossas provações, temos às vezes perguntado a Deus: por que eu, Senhor? E não temos feito aquela pergunta: para quê? Porque quando perguntamos por que eu, Senhor, dá-nos a entender que pode acontecer com outro, mas comigo não. E quando perguntamos por que ou para que eu passo essa dificuldade, passo por essas provas, eu vou começar a entender que nós somos frutos de nós mesmos. Nada vem de uma injustiça. São Luís diz: momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas,
serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. No momento anterior, onde naquela revelação das médiuns, nós vimos ali que é para que nós possamos procurar o homem que está ao nosso lado, a sociedade com a qual eu convivo. E aqui São Luís coloca-nos que espíritos melhores habitarão a terra. Se eu perguntar aqui quem é reencarnacionista, eu acredito que todos nós levantaremos as mãos. E de fato, então, nós vamos entender que hoje estamos participando de uma das melhores fases da nossa humanidade. De todas as nossas últimas reencarnações, talvez das centenas e talvez milhares de reencarnações que nós tenhamos, nós estamos numa era onde temos experimentado o que a ciência, o que a razão tem nos oferecido, poderíamos até dizer assim de melhor. Se perguntarmos o que será o computador de amanhã, é provável que os técnicos, os profissionais mais calibrados nos digam, não sei. Se perguntarmos aos homens da medicina, os mais calibrados também, perguntar o que teremos de melhor amanhã, talvez nem eles saibam, porque o homem tem feito de si, o espírito tem feito de si para si um progresso alucinador, um progresso espantoso, mas ainda não temos conseguido avaliar a prática moral. Conseguimos detonar uma bomba química numa Síria, aonde mata centenas e milhares de pessoas, civis. Quando participamos da ideia de que não há uma causa injusta e não existe nada fora da regra divina, nós entendemos que aqueles, pela sua natureza, por tudo isso, por toda a sua história, deve estar tudo certo. Agora, se é tão profundo assim a ciência, ao mesmo tempo a humanidade deverá passar por essa transformação melhor, para uma melhor era, como os melhores espíritos reencarnarão. São Luís diz que a morte ceifa dia a dia os espíritos maus. Muitos de nós temos essa ideia de que para onde eu vou depois que eu desencarnar? Será que eu serei levado para um outro planeta? Assim já sabemos que na progressão universal de todos os planetas, de todos os sistemas, existem mundos que estão aguardando espíritos, nós, que reencarnaremos lá para auxiliar no progresso. Porque fonte de certeza temos de que a única coisa que torna um espírito mau é o seu orgulho e o seu egoísmo. De todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos. E eles não reencarnarão aqui, mas, como podemos entender da mensagem, não é porque é uma injustiça de Deus, é porque a mente desse espírito oscila entre o mal, oscila entre o seu orgulho, a sua vaidade, a sua dificuldade de lidar com o bem. E se somos energias, se o espírito que somos energia, e há uma compensação de assimilação, de similaridade, aqueles que são maus, ou os que somos maus, não conseguiremos mais morar aqui. São Luís diz: irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missão ou missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Quantos sistemas solares temos? Como é o universo? Como é a casa de Deus, segundo
o acerto de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Sendo assim, há abrigo de todas as condições de todos os espíritos. Aqui, São Luís afirma, assim como as médiuns B e M em estado sonambúlico, nessa comunicação o espírito não deixa o nome. E no capítulo 18 da Gênesis há uma transcrição dessa parte de São Luís, assim como dessa parte que foi feita em 1861, aonde lá nos mostra como serão os espíritos, qual é a qualidade, qual é o calibre, qual é a forma como esses espíritos pensam, os que chegarão aqui. São Luís usa a palavra, nesse banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões, os vestígios de sua inferioridade primitiva? Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Colocamos ali um parênteses porque a resposta ainda se alonga e não quisemos trazer aqui. Mas essa é a ideia de que, quando estudamos a Gênesis, e lá está a ideia, né, de um paraíso perdido, uma forma alegórica de podermos falar de nós mesmos. Para nós hoje, se deixarmos de ter o acesso dessa tecnologia que nós temos hoje, isso nos incomodará de alguma forma. Imaginemos nós voltando à luz de lamparina com querosene, ou talvez pior, ainda nem isso descoberto. E aí a gente pode pensar que esse sentimento é aquilo que, se é o orgulho e o egoísmo, o que deverá e poderá e necessitará ser modificado, extinto. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 11, sobre o amor ao próximo como a si mesmo, lá diz assim: a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, que é o amor ao próximo, que é poder desejar para o outro o que desejamos para nós, é fazer por nós e pelo outro aquilo que é o de melhor. Não querendo isso, é o orgulho e o egoísmo instalado no nosso coração. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a justiça e a paz. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende si mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Eu gosto muito de pensar que o Espiritismo, ele é para mim aquilo que eu sempre desejei ter conhecimento. Como é que eu faço para lidar com o outro? Como é que eu faço para conviver com o outro sem, dentro da mínima possibilidade, invadir a individualidade, desrespeitando as pessoas? E como eu sou médium, estou vendo assim uns balãozinhos sobre as cabeças de vocês, porque eu sei que vocês todos estão pensando, não é? Estou vendo o Vicente aqui, também está pensando. Eu vejo assim, todo mundo pensando, eu falo assim, nossa, quando é que eu vou ver essa mudança? Vocês não estão pensando nisso? Como é que pode? Aqui ele diz assim: quando é que na sociedade, quando é que na família irão reencarnar aqueles espíritos bondosos,
Quando é que eu poderei reencarnar numa família em que a base da educação, desde a vida intrauterina até o nascimento, até a minha autonomia, eu ter a base do amor, do respeito? Hoje nós ainda somos coibidos, não é? Nós respeitamos as pessoas porque a lei nos diz que, mas uma coisa que é de fora para dentro ainda não me serve, ou não me servirá mais. Será necessário que eu entenda o meu pensamento de amor ao próximo. E olha o quanto é importante. Quando se adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições o amor, a verdade, a fraternidade, a paz, estende-se mesmo aos deveres, e aqui eu gosto muito disso, os deveres contraídos. E eu sei que muitos estamos pensando assim: quando é que eu contraí um dever para com a autoridade? Quantos de nós exercemos cargos de autoridade? Quantos de nós fomos colocados à frente para gerir, para orientar pessoas, e nós abusamos da nossa inteligência, abusamos da nossa autoridade, desfazemos daquela pessoa, fazemos o bullying, fazemos a prática menos feliz do deboche? Quantas vezes dentro da nossa casa desrespeitamos aquele espírito com o qual contraímos um dever, com aquele que contraímos a ideia de que nós iríamos juntos? Eu vou à frente, te aguardo, e quando você chegar eu te espero para que eu possa, como pai, como mãe, te conduzir por um caminho melhor. E chegando aqui, passamos a lembrar das nossas limitações instintivamente, dos nossos desgastes emocionais do passado, para não dizer da nossa inimizade, e aí começamos a deixar de lado aquelas pessoas com as quais contraímos dever. São Luís vai colocar para a gente ainda uma coisa que ele nos diz para a gente poder pensar. Ou quais são os sinais dos tempos? Para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. E aí, se nós formos fazer uma avaliação atual do nosso contexto, aí eu tenho uma amiga em Patrocínio que ela diz o seguinte assim: que se não for verdade esse negócio de plano espiritual, e que se não for verdade esse negócio da gente fazer o bem, ela diz, ela gosta de brincar, que ela está levando uma manta danada. Nos parece que se tornou tão ridículo, tão banal roubar, que muitas vezes a gente pensa assim: se ele rouba, eu também vou roubar. Se ele faz o mal, então. E quando pegamos a nossa natureza, o nosso pensamento mental, às vezes, observando aquilo que a mídia coloca para que a gente possa pensar sobre a pena de morte, e sobre o aborto, e sobre as drogas, e sobre o suicídio. O Espiritismo, quando nos fala da imortalidade, é para que nós possamos entender que tudo isso vai passar. Olha o que ele diz: para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Somos co-participantes, conviventes do mundo terreno com o mundo espiritual. Todos os espíritos vinculados ao nosso plano terreno com nossa esfera espiritual. Quantos espíritos estão do lado de lá, desejosos para reencarnar, para passar pela experiência da carne e aqui se fortalecerem em relação à prática do bem e do Evangelho? E quantos do lado de lá estão desejosos de que aqui continue cada vez mais turbulento,
cada vez mais pessoas fazendo o mal. Porque eu não sei se vocês sabem, quando cada um de nós desencarnar, nós não vamos mudar o nosso pensamento. Se desencarnarmos aqui agora, eu espero que ninguém desencarne, para não dar trabalho para a gente, né? E nem eu. Se eu morrer aqui agora, eu vou para o mundo espiritual com o pensamento daqui agora. Eu não vou mudar, eu não vou ficar melhor. Ninguém fica melhor porque desencarnou. A sua mente vai para o mundo espiritual. Qual é a mente de um homicida? Qual é a mente de um homem-bomba? Qual é a mente de um político inescrupuloso, de um professor inescrupuloso, de um advogado inescrupuloso, de um médico inescrupuloso, de todos os profissionais? Por isso que comentamos lá atrás que haveremos de ter formação humanizada de profissionais. Porque muitas das vezes a gente olha só aquele que está no nosso alvo de avaliação. Mas e nós? Será que eu só nego imposto? Será que eu devolvo o troco correto? Será que eu contribuo para o meio ambiente, não poluindo de forma nenhuma, que é muito difícil? Será que eu compro o suficiente? Será que eu como o suficiente? Será que eu durmo o suficiente? Será que eu trabalho o suficiente? Porque quando a gente estuda o livro dos Espíritos, a filosofia espírita é para uma tônica só: nos fazer pensar sobre a nossa imortalidade. Não adianta talvez nem ficar apreensivo e ansioso, eu preciso melhorar, porque quando tem essa frase tem por detrás também um engano, porque todo mundo quer começar a melhorar na segunda-feira. Não, segunda-feira eu começo a melhorar. É que nem dieta, é terrível, todo mundo escolhe a segunda-feira porque no domingo se esbaldou. Olha, muitas vezes nós precisamos entender que os desencarnados que irão reencarnar com uma mente ainda debaixo de aflição, de tormento, eles deverão ser orientados pelos pais que os recebem aqui para uma mudança de comportamento. Aqui São Luís, quando ele traz essas observações, quando Kardec coloca todos esses excertos, eles estão nos dizendo uma coisa: não será feito magicamente, não será por um plano de mágica. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam um obstáculo ao progresso. Possuí-los-ão na terra espíritos melhores, que farão reine entre a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, dissemo-lo, não será transformada por um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Tudo, pois, exteriormente se passará como de costume, como uma única diferença, embora capital, a de que uma parte dos espíritos que nela encarnam não mais encarnarão. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermédio, assistis à partida de uma e à chegada da outra, e cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. Quando temos os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossos netos, as crianças que estão chegando aí agora, com certeza nos apresentam com um saber diferenciado. Eles se mostram com uma tendência diferenciada. E aí é uma pergunta que eu faço: qual é o olhar que nós temos para essa geração atual? Porque dela virão os espíritos que contribuirão para fazer essa passagem. Mas é necessário que eles recebam de nós as boas influências.
As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e modos de ver inteiramente opostos. Aí eu gostei muito quando o Espírito deixou esse registro. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertencem a cada indivíduo. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão em geral precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá tão somente de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão dispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder da humanidade, depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância de apego a tudo que é material. Ora, eu todas as vezes, eu tenho estudado assim essas passagens por muitas vezes, por bastante tempo, para que a gente pudesse não deixar passar de liso esse registro. Com certeza, quem tem as crianças que estão lidando com as crianças de agora, né? As evangelizadoras que recebem essas crianças, quando vamos fazer análise do proveito das aulas e tudo, sempre há esse pensamento. Essas crianças que estão chegando agora, elas estão muito mais rápido pegando, tomando a ideia de Deus para si. Dão exemplos fantásticos. Arrastam os pais para as evangelizações, para casa, pedem para que não deixem de levá-las à evangelização. Tem algo realmente diferente. Tem algo que está sendo modificado, porque a ideia de revolta contra Deus, ela vai se dissipando aos poucos, quando vemos que ideias precoces e inatas da bondade, da divindade, vão surgindo mais rapidamente. Como a doutrina espírita, diante desse panorama, pode colaborar para a melhoria do bem-estar e crescimento moral e da sociedade, moral do ser humano e da sociedade. Nós queríamos terminar. É isso mesmo, né? É isso? É bom ter uma aula, né? O aluno fala assim, manda o próximo agora. Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, diz assim. Então, porque a pergunta é, como a doutrina espírita, diante desse panorama, pode colaborar para a melhoria do bem-estar e crescimento moral do ser humano e da sociedade? A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. O papel ou a tarefa, e aqui Emmanuel diz a grande tarefa do mundo espiritual é patrocinar uma forma diferente para nós, os homens encarnados, de ver a bondade e a misericórdia de Deus de uma forma diferente, como nunca vista antes. A de ensinar aos homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma. São Luís diz na comunicação junto ao que ele escreve, que todas as escrituras têm os ensinamentos,
mas a visão deturpada dos homens, na sua leitura, fez contrário àquilo que deveria ter sido ensinado corretamente. Em uma entrevista com Francisco Cândido Xavier e o professor Herculano Pires, em 1972, eles trazem essa informação para a gente. É uma conotação, é uma informação de Chico. Ele diz assim: admitido que nos encontramos no limiar da era do Espírito, estamos sendo sacudidos por grandes calamidades psicológicas, assim como a Terra, no seu início, esteve movimentada por grandes revoluções físicas. No entanto, estamos psicologicamente com dificuldade na compreensão de que a Terra está em fase de alteração para um mundo de paz, sendo dessa forma organizado pelos ministros divinos os ajustes necessários a cada um dos espíritos encarnados e os que estão vinculados à atmosfera espiritual da Terra, para que essa transição ocorra de forma que nenhuma de suas ovelhas se perca. E essa é uma frase de Jesus: nenhuma das minhas ovelhas será perdida. Chico fala que nós estamos sendo sacudidos psicologicamente. A Terra está sofrendo essa mudança psicológica, onde ele diz calamidades psicológicas. É importante que a gente veja que eu e o outro, com o outro e o outro, e nós todos juntos, uma massa de nós que estamos aqui encarnados, com a massa dos espíritos desencarnados. Quantas pessoas passaram por essa casa essa semana, encarnados e desencarnados, que ouviram aqui ideias de melhoria de si mesmo, do mundo que vive, com a convivência que é necessária. Quantas pessoas passam nas nossas casas espíritas por ano? Quantas pessoas que nós conseguimos auxiliar com as nossas ideias de imortalidade? Eu tenho convicção de que, mesmo a duras penas e com às vezes as maiores dificuldades que temos, nós já somos diferentes. Nós temos entendido que é necessário que eu faça alguma coisa. O conhecimento da doutrina espírita me particulariza a ser diferente. Não é vantagem, mas é vantagem. É uma forma de não ir com as outras. Maria vai com as outras, assim. É uma forma da gente ter a nossa individualidade, pensar de forma diferente. Quantas pessoas que nós, na nossa convivência diária, nós temos influenciado para o bem? Quantas pessoas, e quanto de nós mesmos temos dado a elas o amor, a justiça e a paz? Que a gente comece esse exercício consigo, que a gente espere de nós cada vez mais o melhor de nós mesmos. Façamos como Santo Agostinho, na grande orientação que ele nos deixa no Livro dos Espíritos. Façamos uma revisão, passemos em revista o nosso dia. Se encontrarmos algo que tenhamos feito contra alguém, no dia seguinte, procurar reajustar. Porque é muito curioso quando Jesus nos orienta, quando ele diz: todas as vezes que vier ao altar trazer a sua oferenda e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa aqui a sua oferta, volta e reconcilia. É isso que nós temos que fazer. Porque o altar da oferenda é a nossa intimidade,
Nós daremos um passo adiante cada vez mais, sempre que estivermos cumprindo com o nosso papel, com aqueles que temos as nossas ligações afetivas e morais, as nossas dívidas, por assim dizer. E se caminhamos um pouco mais adiante, compreendendo isso tudo, que essa geração nova, com esses espíritos que estão chegando agora, que vão fazer a transformação, não é? Porque nós não vamos sair de um plano de expiação e prova e entrar para a regeneração. Eles caminharão juntos por uma longa era, por um longo tempo. Nós reencarnaremos nesses planos de regeneração, porque daqui já estamos indo melhor. Eu tenho convicção que todas as vezes que abrimos o Evangelho, que oramos, nós estamos melhores. É isso, é uma mensagem, uma reflexão, porque os sinais dos tempos e como a doutrina espírita pode contribuir é com a nossa pessoalidade, é com a nossa individualidade. É aquilo que eu estendo a mão fraterna para auxiliar aquele que não tem ainda um conhecimento, que não tem ainda a mínima possibilidade de entender como funciona a sua imortalidade. Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite que foi feito. Vim muito feliz com isso, né? Sei que a Aliança Municipal Espírita de Divinópolis tem trabalhado há tantos anos para poder manter essa chama viva de espiritualidade superior aqui. Deus abençoe essa casa, todos os trabalhos que aqui são feitos, todos os coordenadores, dirigentes, e nós, que somos os trabalhadores da última hora, não deixemos passar essa oportunidade de nossa evolução espiritual. Muita paz.